percebeu que a ansiedade sempre te arrasta para um lugar que não existe? Tipo assim, você tá no chuveiro, mas sua mente já tá na reunião de amanhã ensaiando o que pode dar errado. Ou você acorda às 3 da manhã com o coração acelerado, pensando em algo que nem aconteceu ainda. Eu passei anos assim, vivendo num futuro inventado, enquanto a vida real passava batido. Hoje eu vou te mostrar exatamente como sair dessa armadilha, usando os ensinamentos de Eckhart Tolle, o cara que transformou minha relação com a ansiedade. E no final desse vídeo a gente vai fazer juntos um exercício de 60 segundos que funciona na hora, prometo. Fica comigo até o final porque isso aqui pode mudar tudo. Então, vamos direto ao ponto. Eckhart Tolle diz uma coisa que parece óbvia, mas é revolucionária. A ansiedade só existe quando você sai do presente. Pensa comigo. Você já ficou ansioso agora, neste exato segundo? Tipo, olhando para a tela, respirando, sem pensar em nada além desse momento? Impossível, né? Porque a ansiedade precisa de combustível, e o combustível dela é o futuro. É você projetando catástrofes que não existem. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Você recebe uma mensagem do seu chefe. Precisamos conversar amanhã. Pronto, a mente dispara. Vou ser demitido, como vou pagar as contas? Vou ter que vender o carro. Mas espera, o que aconteceu de fato? Nada. Você só leu 7 palavras. O resto é uma história que você inventou. Tolle chama isso de a mente criando problemas. E aqui entra um conceito da psicologia que casa perfeitamente. Catastrofização. É quando a gente pega um fato neutro e se transforma numa tragédia épica. Fato. Mensagem do chefe. História da mente. Desemprego, falência, fim do mundo. Consegue ver a diferença? Vou te ensinar agora uma técnica rápida que você pode usar em qualquer lugar. Quando a ansiedade bater, pergunta para você mesmo: o que é fato e o que é história? Fato é o que está acontecendo agora, sem interpretação. História é tudo que sua mente adiciona em cima. Exemplo real. Você está dirigindo e o cara buzina. Fato: um som de buzina. História: ele tá me xingando, eu dirijo mal, todo mundo me acha incompetente. Outro exemplo: seu crush demora para responder. Fato: a mensagem não foi respondida em 10 minutos. História: ele não gosta de mim, vou morrer sozinho, sou um fracasso nos relacionamentos. Percebe como a gente vive na história e não no fato? Tolle fala que a mente adora criar dramas porque ela se alimenta disso. Quanto mais caos, mais ela tem motivo para existir. Mas aqui vai o truque. Toda vez que você separa fato de história, você tira o poder da mente. Você volta pro real. Por agora. Tenta fazer isso agora comigo. Pensa numa coisa que tá te deixando ansioso hoje. Qual é o fato puro? Anota mentalmente. Qual é a história que você está contando sobre esse fato? Pode pausar o vídeo se precisar. Esse exercício de 5 segundos já muda o jogo. A mente tem um truque sujo que ela usa o tempo todo. Ela te convence que pensar sobre o problema vai resolver o problema. Então você fica ruminando, ensaiando cenários, tentando controlar o incontrolável. Sabe quando você não consegue dormir porque fica repassando uma conversa difícil que vai ter daqui 2 dias? Você está ensaiando falas, prevendo reações, tentando se preparar. Mas olha o que acontece. Quanto mais você ensaia, mais ansioso fica. Porque você não está resolvendo nada. Você está só alimentando o monstro. Tolle explica isso de um jeito genial. Ele diz que a mente não consegue sobreviver no momento presente. Ela precisa do passado para ficar ruminando culpa e arrependimento, ou do futuro para ficar projetando medo. O agora é o inimigo da mente ansiosa. Então, ela vai fazer de tudo para te tirar daqui. Ela vai te mostrar os motivos pelos quais você precisa se preocupar agora. E se eu esquecer algo importante? E se aquilo der errado? Mas responda sinceramente. Alguma vez, todo esse ensaio mental impediu algo ruim de acontecer? Ou só te deixou exausto antes mesmo do evento real?
A psicologia chama isso de distorção cognitiva de subestimação de ameaça. Você aumenta o perigo e diminui sua capacidade de lidar com ele. Resultado: ansiedade nas alturas. Agora preste atenção, porque isso aqui vai mudar sua perspectiva. Tolle não está dizendo que você não pode planejar. Ele não está falando para você virar um hippie que não se preocupa com nada. Planejamento é saudável. Você pode pensar: preciso terminar aquele relatório amanhã, então vou reservar 2 horas de manhã. Isso é diferente de: e se eu não conseguir terminar? E se meu chefe odiar? E se eu for demitido? Um é prático, o outro é neurótico. A diferença está na energia. Quando você planeja o presente, há clareza, calma, ação. Quando você se preocupa com o futuro imaginário, há confusão, tensão e paralisia. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Você tem uma apresentação importante na sexta. Resposta presente: hoje é segunda, vou preparar os slides terça de manhã, ensaiar na quarta, revisar na quinta. Pronto. Resposta ansiosa: e se eu travar? E se rirem de mim? E se a tecnologia falhar? Eu sempre estrago tudo. Sente a diferença de vibração? Uma constrói, a outra destrói. Então faça esse teste. Quando você pegar pensando no futuro, pergunte: isso é planejamento útil ou preocupação tóxica? Se não tem ação prática agora, é preocupação. Corta. Volta para o presente. Aqui vai uma sacada que mudou minha vida. Tolle fala muito sobre sentir o corpo, porque o corpo sempre está no agora. Ele não consegue estar na semana que vem. Então, quando você leva a atenção para o corpo, você automaticamente volta para o presente. A ansiedade mora na cabeça, mas a paz mora no corpo. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Agora mesmo, sente tuas mãos. Não pensa sobre elas, sente elas. Percebe o formigamento, o calor, o peso. Consegue? Isso é presença. Agora sente teus pés. Eles estão tocando o chão. Como é essa sensação? Por alguns segundos ali, você não estava ansioso. Porque você estava presente. A mente não consegue projetar desgraça quando você está sentindo as palmas das mãos. Parece simples demais para funcionar, mas funciona. A neurociência confirma isso. Quando você ativa a percepção sensorial, você desativa o modo de ameaça do cérebro. O sistema nervoso entende: se eu consigo sentir o corpo com atenção, não tem perigo imediato. A ansiedade derrete. Então, toda vez que a cabeça dispara, vai para o corpo. 3 respirações profundas. Sente os pés no chão. Aperta e solta os punhos. Isso não é fuga, é inteligência. A frase favorita da ansiedade é: e se? E se der errado? E se eu não conseguir? E se acontecer o pior? Eckhart Tolle diria que cada e se é uma porta para o inferno mental. Porque todo e se te joga num futuro hipotético cheio de catástrofe. Vou te contar uma história real. Eu tinha uma viagem marcada de avião e comecei com os e se? E se o avião cair? E se eu passar mal? E se eu tiver um ataque de pânico na decolagem? No dia da viagem eu estava destruído, suando frio, coração acelerado. Sabe o que aconteceu? Nada. O voo foi tranquilo. Eu comi amendoim e dormi. Todo aquele sofrimento foi algo que nunca aconteceu. Desperdicei uma semana de paz por causa de um filme de terror que eu mesmo produzi. E aqui está o ponto. A mente ansiosa tem um viés de negatividade. Ela sempre prevê o pior. A psicologia chama isso de pensamento catastrófico, lembra? Mas te pergunto, quantas das coisas horríveis que você imaginou realmente aconteceram? Provavelmente menos de 5%. E das que aconteceram, você lidou, certo? Você está aqui. Então, por que dar tanto poder para a mente criar filmes de terror? A próxima vez que vier um e se, responda com: e se der certo? E se for mais fácil do que penso? E se eu conseguir? Não é positividade tóxica, é equilíbrio. Porque se a mente pode inventar desgraça,
Também pode imaginar possibilidades. Agora vamos ao centro de tudo. O livro mais famoso de Tolle se chama exatamente O Poder do Agora. E o título já entrega a mensagem. O único momento em que você tem poder de verdade é agora. No passado você não pode mudar nada. No futuro você ainda não chegou. Mas agora você pode respirar fundo. Agora você pode fazer uma escolha. Agora você pode agir. A ansiedade te rouba isso. Ela te coloca num estado de impotência porque você está lutando contra fantasmas. Você não pode resolver um problema que não existe ainda. E mesmo que exista, você só pode resolvê-lo no presente. Pensa numa conta que você precisa pagar. Se você ficar remoendo, não vou conseguir, vou ficar endividado, vou perder tudo. Você só alimenta a ansiedade. Mas se você pensa, ok, agora eu vou abrir a planilha e ver exatamente o quanto preciso. Agora vou ligar para negociar. Agora vou fazer um extra. Você age. Ação tira poder da ansiedade. Preocupação dá poder para ela. Então sempre que a mente te levar para o futuro sombrio, traz ela de volta com essa pergunta mágica. O que eu posso fazer agora? Se tiver algo, faça. Se não tiver nada, solta. Simples assim. Tolle repete isso 1000 vezes. Renda-se ao que é. Não é resignação, é aceitação. Aceitar não significa gostar, significa parar de brigar com a realidade. Quando você para de resistir ao agora, a ansiedade perde o chão. Tem um ensinamento do Tolle que é profundo e libertador ao mesmo tempo. Ele diz que você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Isso parece filosófico demais, mas é super prático. Quando você está ansioso, você está identificado com a mente. Você acha que você é daqueles pensamentos catastróficos? Eu estou ansioso. Mas Tolle te cutuca. Se você consegue perceber a ansiedade, como você pode ser ela? Quem é que está percebendo? Tem um você além da mente tagarela. E esse você é calmo, presente, espaçoso. Deixa eu te mostrar como acessar isso. Agora mesmo, presta atenção nos teus pensamentos. Só observa eles passando, como se fosse uma fila de carros. Não entra no carro, só olha eles passarem. Lá vai um pensamento sobre a conta. Lá vai um pensamento sobre a discussão de ontem. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Você percebe que há um espaço entre você e os pensamentos. Você não é a tempestade. Você é o céu que observa a tempestade passar. Isso cria um descolamento instantâneo. A ansiedade perde força porque você não está mais fundido com ela. Tem um exercício simples que eu uso direto. Quando a ansiedade aperta, diz em voz alta ou mentalmente: estou percebendo pensamentos ansiosos. Não estou ansioso, mas estou percebendo ansiedade. Parece bobagem, mas muda tudo. É a diferença entre afogar na onda e ver a onda de longe. Vamos ser práticos agora. Quais são os gatilhos mais comuns de ansiedade no dia a dia? Trânsito, mensagens que demoram para serem respondidas, notificações de banco, e-mails do trabalho, aquele silêncio estranho numa conversa. Cada um desses momentos é uma oportunidade de ou entrar na espiral ou voltar para o presente. O trânsito é clássico. Você está parado, já atrasado, batendo no volante. A mente dispara. Vou perder a reunião. Vão achar que sou irresponsável. Posso até ser demitido. Tolle te perguntaria: você pode fazer algo agora para mudar o trânsito? Não. Então por que sofrer 2 vezes, uma no trânsito e outra na cabeça? Respira. Liga uma música. Sente o corpo. Aceita que você vai chegar atrasado. Avisa quem precisa. Pronto. Outro. A pessoa não responde. Sua mensagem. A mente. Ela não gosta de mim, fiz algo errado, vou ficar sozinho. Fato. A mensagem não foi respondida. História. Todo o resto. Traz para o presente. Agora eu tô respirando. Agora eu tô bem. Quando ela responder, eu vejo. Não significa que você não se importa. Significa que você não vai se destruir por uma variável que você não controla. E olha, tem algo poderoso nisso.
Quando você para de ficar ansioso com a resposta, você libera a energia para viver. E no fim, a pessoa responde, e você percebe que todo aquele drama mental foi inútil. Agora eu vou te dar 5 mini ações que quebram a ansiedade na hora. Primeira, respiração quadrada. Inspira 4 segundos, segura 4, solta 4, pausa 4. Repete 3 vezes. Isso regula o sistema nervoso imediatamente. Segunda, aterrissa os pés, literalmente. Se tiver de sapato, tira. Sente o chão. Pressione os pés com força. Isso te traz pro corpo, pro agora. Terceira, nomeie 3 coisas que você vê, 3 que você ouve, 3 que você sente no toque. Isso ancora a atenção no presente sensorial. Quarta, água fria no rosto ou pulso. Choque térmico, acorda o sistema nervoso e corta o loop mental. Quinta, fala em voz alta, mesmo que baixo. Eu estou aqui, eu estou agora, eu estou bem. A voz tem poder. Ela traz presença. Essas não são distrações, são ferramentas de presença. Tolle diria que qualquer coisa que te traz de volta aos sentidos, ao corpo, ao momento, é sagrada. Eu chamo de âncoras. Toda vez que você perceber que está no piloto automático da ansiedade, joga uma âncora. Respira fundo. Sente as mãos. Olha em volta. São 10 segundos que te salvam de 10 minutos de sofrimento mental. Tem uma coisa que alimenta muito a ansiedade: a necessidade de controlar tudo. Controlar o resultado, a opinião dos outros, o futuro. Mas Tolle é direto. Você não controla quase nada. Você controla suas ações, suas respostas, sua presença. O resto é rendição. E olha que paradoxo lindo. Quanto mais você tenta controlar, mais ansioso fica. Quanto mais você solta, mais leve fica. Isso não é irresponsabilidade, é sabedoria. Exemplo. Você fez uma entrevista de emprego. Deu o seu melhor. Agora está esperando o retorno. A mente. E se não me chamarem? E se eu errei naquela pergunta? Devia ter dito outra coisa. Você pode mudar algo agora? Não. Então solta. Fiz o que podia. Agora confio no processo. Não é sobre não se importar. É sobre não se destruir por algo que já saiu das suas mãos. Outra situação. Você gosta de alguém, mas não sabe se é correspondido. A ansiedade te faz ficar criando 1000 estratégias, interpretando cada vírgula da conversa, tentando controlar o sentimento da outra pessoa. Mas convenhamos, você controla o sentimento dela? Não. Você pode ser autêntico, se expressar com clareza, mas a resposta dela não depende de você. Então, faz tua parte e solta. Tolle chama isso de entregar ao universo, mas pode chamar de parar de tentar controlar o incontrolável. Quando você solta, a energia muda. Você fica mais leve, mais presente, mais atraente para a vida. A ironia é que ao soltar o controle, você ganha mais poder real. Agora a gente vai fazer juntos o que eu prometi lá no início. Um exercício guiado de 60 segundos para te trazer pro agora. Pode fazer sentado, em pé, tanto faz. Começa fechando os olhos se sentir confortável, ou fixa o olhar num ponto. Inspira fundo pelo nariz contando até 4. Segura o ar por 4 segundos. Solta pela boca em 4. Repete mais, 2 vezes. Agora leva a atenção para os seus pés. Sente eles tocando o chão ou o sapato. Percebe o peso do corpo sendo sustentado. Agora sente tuas mãos. Onde elas estão? Qual a temperatura delas? Formigam? Agora percebe tua respiração natural, sem forçar. O ar entrando, o ar saindo. Barriga subindo, barriga descendo. Agora escuta os sons ao teu redor. O mais distante que conseguir. Um carro passando. Um pássaro. O vento. O som do ventilador. Só escuta. Agora percebe que neste exato momento, aqui e agora, tá tudo bem. Não tem problema no agora. O presente é seguro. Abre os olhos devagar. Isso que você acabou de fazer é o antídoto para a ansiedade. Não resolve tudo,
mas te dá um respiro, te traz de volta para casa, para a paz que já existe aqui, agora. Então, resumindo tudo, ansiedade é a mente projetando catástrofes no futuro. A solução não é brigar com ela, é voltar para o presente. Separa fato de história, sente o corpo, age no que pode, solta o que não pode. Observa os pensamentos sem se fundir com eles. E sempre que a tempestade vier, respira e volta pro agora. Isso não é teoria, é prática. Quanto mais você treina a presença, menos espaço a ansiedade tem. E olha, eu sei que não é fácil. A mente vai resistir. Mas cada vez que você escolhe o presente, você fica mais forte. Agora eu quero saber de você. Qual é o principal gatilho que dispara a tua ansiedade? Trânsito, mensagens, trabalho, relacionamento? Joga aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a criar uma comunidade de apoio e me ajuda a saber sobre o que falar no próximo vídeo. E se você curtiu, deixa o like porque isso mostra pro YouTube que vale a pena espalhar esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho que no próximo vídeo eu vou falar sobre como lidar com pensamentos intrusivos usando TOLE e terapia cognitivo-comportamental. Vai ser poderoso. Te vejo lá. E lembra, o agora é tudo que você tem. Usa ele bem.